14 de agosto de 2019, horas e 36 minutos. É a primeira parte da aula aí de inaugural do direito tributário. Bom, então, o que é a teoria do conhecimento científico, né? Então, a teoria do conhecimento científico está aqui. A teoria, conjunto de proposições informativas, ou seja, o cientista vai até o objeto de estudo, capta a essência das coisas, porque cada uma das coisas possui uma essência em si mesmo. E ele vem, e através do uso da linguagem, por isso que é conjunto de proposições informativas. Ele vai, proposições é uma linguagem escrita que ele vai escrever e vai formar para quem está lendo, né, como é que o mundo que nos possibilita identificar e conhecer uma determinada realidade. E é claro que esse texto tem que ter uma estrutura lógica e elaborado em razão de um método. Então, vamos lá. Alguém aqui sabe como investir na Bolsa de Valores? Aí fala, não, eu não sei. Como é que se investe na Bolsa de Valores? Não tenho a menor ideia de como se investe na Bolsa de Valores. Para você descobrir como é que se investe na Bolsa de Valores, o que você vai fazer? Você vai pegar um livro de um cientista, de alguém que fez esse papel aqui, ó. Ele foi até a Bolsa de Valores, ele identificou, ele percebeu, ele entendeu como é que isso funciona, ele captou a essência das operações da Bolsa de Valores, escreveu um livro e você lê o livro e é capaz de compreender e identificar aquilo que ele estudou. Concorda comigo ou não? Sim. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Muito viagem? Sim. É muito viagem? Não. Não. Então veja, as coisas do mundo possuem uma essência. Como é que funciona a vida dos leões na África? Então, para você descobrir como é que funciona, você não precisa ir lá na África. O que você faz? Você vai pegar um livro de um cientista que passou um tempo lá pesquisando, ele percebeu como é que funciona, ele entende como é que funciona e, através do livro dele, você vai ser capaz de identificar e conhecer a realidade da vida dos leões, dos bandos de leões da África. Estão me entendendo, gente? Então, olha só, esse texto aqui teórico, tá? Presta atenção. O que é a verdade? O que é a verdade? Quando eu leio... inteligência. Hã? Tem uma definição no filósofo chamado Isaac Israel que diz que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Então, a adequação do intelecto à coisa. Então, olha só, adequação do intelecto à coisa. Como é que se adequa o intelecto à coisa? Através do uso da linguagem. Então, você vai produzir linguagem, porque eu não falei uma coisa importantíssima para vocês, gente. Para o livro ser escrito, ele precisa passar pela minha mente. Cada um de nós possui um computador dentro da cabeça, né? O nosso cérebro é um computador monstruoso, né? Esse computador, quando a gente nasce, ele nasce com HD zerada, né? E quando você nasce, você não sabe nada. Eu diria que isso é uma meia-verdade, porque você já teve experiências de outras vidas que você teve. E você traz essas experiências no seu subconsciente. Você não se lembra delas, mas de alguma forma elas estão dentro de você. Elas fazem parte de você. E elas influenciam a forma com que você vive nesse mundo. Mas isso é uma questão, uma coisa que nem muita gente acredita, né? Por que muitas pessoas não acreditam que já viveram outras vidas aqui na Terra? Porque não pode provar. É difícil de provar. Porque a verdade, gente, de um livro científico, tudo que um livro científico falar, só será verdade se ele corresponder à realidade. Então você veja, o cientista ele vai lá e observa o mundo e ele descreve o mundo para a gente, beleza? Só que aquilo que ele estiver escrevendo só vai ser verdade se corresponder ao mundo aqui fora, senão vai ser uma mentira. Concorda comigo? Por isso que o cientista, gente,
quando ele usa a linguagem dele é muito... O bom cientista, ele tem uma linguagem muito apurada, porque ele não fala besteira, ele não fala demais. Ele fala somente aquilo que ele tem certeza. Tá? E é uma característica também que ele vai saber exatamente qual o significado de cada palavra dentro do ordenamento, dentro do trabalho científico dele. Né? Muitas vezes você está escrevendo um texto, a gente não gosta muito de repetir as palavras, né? Porque parece que o texto fica feio. Só que, na verdade, muitas vezes, gente, a palavra, num trabalho científico, ela tem um significado apenas, para facilitar a compreensão. Então, olha só, a verdade é uma verdade por correspondência. Aquilo que eu ler no trabalho científico, se corresponder com a verdade, se corresponder com o mundo, será uma verdade. Porque, olha só, existe uma verdade no mundo. Por quê? Porque as coisas possuem uma essência. Quando você fala de ontologia, né, aquela palavra ontologia, né? Ontologia é a essência das coisas. As coisas possuem uma essência. E essa essência é captada, é compreendida, é identificada pelo homem através da linguagem. Professor, com licença. Tem um aluno querendo entrar. Caio. Vamos lá, gente. Eu queria que vocês falassem alguma coisa para mim do que eu estou explicando para vocês. Alguém falou aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim, professor. Tá. Então, olha só. O papel da linguagem, dentro da teoria do conhecimento científico, é um papel meramente instrumental. É um instrumento que o homem tem para ir até o mundo, captar a sua essência e transferi-la e demonstrá-la para outras pessoas. Ok? Você vira e fala assim, poxa, como é que funciona o aparelho respiratório do homem? Né? A gente estava falando de medicina. Você não precisa pegar uma pessoa e abrir o corpo dela para entender. O que você vai fazer? Você vai num livro científico que vai ter como objeto de estudo, né, o aparelho respiratório do ser humano, você vai entender. Você vai ler aquele livro e você vai entender como é que funciona. É claro que um livro de medicina que trata do aparelho respiratório tem uma compreensão muito difícil. Porque quando ele escreve, ele pressupõe que você conhece muita coisa, né? É por isso que se torna difícil para a gente entender. Mas a pessoa que está estudando medicina acaba compreendendo. Tudo bem com você, gente? Sim ou não? Sim. Tem alguma dúvida? Professor. Nenhuma dúvida? Tá. Então, eu vou contar uma história para vocês. Existe um livro chamado Big Bang, Simon C. Um livro muito, muito legal. E esse livro, ele fala da Grécia Antiga. Vocês sabiam que os gregos, né, a Grécia Antiga é o mundo grego lá, antes da 200, 300 anos antes de Jesus Cristo. Vocês sabiam que os gregos conseguiram medir o tamanho da Terra? Imagina só, eles não tinham nenhum aparelho eletrônico, porque os gregos, gente, eles eram exímios observadores dos astros, né, da noite, das estrelas. Porque antigamente, como as cidades não eram iluminadas, você podia ver muito melhor as luzes, as estrelas, né, as galáxias, os sóis, tá? Os planetas. Hoje em dia a gente vive na cidade que é muito iluminada, então a gente praticamente não olha para o céu. Mas antigamente era muito comum você passar a noite olhando o céu. Então os gregos eram exímios observadores do espaço, né? E eles viram que tudo no espaço era redondo. Então eles concluíram que a Terra era redonda, né? Porque o Sol é redondo, a Lua é redonda. Né? Então eles viram que a Terra era redonda. Eles mediram o tamanho do diâmetro da Terra, calcularam o peso da Terra. Então você vê que isso sem nenhum aparelho eletrônico, hein? Só na matemática ali, na mão ali, e observação, com pauzinho aqui, pauzinho ali, com mão, com... Sabe qual uma das provas de que a Terra é redonda para os gregos? Eles ficavam olhando o barco ir embora, entendeu? Então o barco saía do porto, eles ficavam olhando o barco. Aí de repente eles viam que o barco começava a sumir. Primeiro sumia o casco,
aí depois sumia o compartimento, aí depois começava a sumir as velas e, por último, sumia o ponto mais alto do mastro. Então eles falaram, não, realmente o navio desceu, né? E quando ele vem vindo, primeiro eu vejo a ponta do mastro, para depois ver o casco. Então, com todas essas observações, né, o cientista grego ele observou várias coisas, descreveu o mundo e concepções que nós temos até hoje. Agora, tinha uma questão que intrigava os gregos. Porque, gente, você imagina você vivendo na Grécia, 2.500 anos atrás, sem televisão, sem internet, sem telefone, sem energia elétrica, sem nada, né? E você via todo dia o sol nascer e o sol se pôr. E você via tudo ser atraído para o centro da Terra. Você não ia acreditar que a Terra é do centro do universo e que o Sol é que gira em torno da Terra? Porque você veja, eles não sentiam a Terra girar. Eles sentiam, olha para o céu para você ver. Na verdade, você sente o Sol, a Lua e os planetas girando em torno da Terra. Ok? E as galáxias lá no fundo ficavam todas paralisadas. Então, surgiu uma teoria lá na Grécia Antiga, de um cara chamado Ptolomeu. Acho que vocês conhecem? E ele, se não me engano, é Ptolomeu, tá, gente? Eu vou de nome, às vezes eu esqueço. Mas, enfim, ele desenvolveu uma teoria de que a Terra é no centro do universo, de que o Sol girava em volta da Terra, assim como todos os outros objetos giravam em torno da Terra. E a Terra atraía para si todos os objetos do espaço. Por isso que tudo caía e era atraído para o centro da Terra. Eles não viam a Terra se mexer, eles não sentiam a Terra se mexer. Eles acreditavam que se a Terra estivesse girando, né, em torno do Sol, eles iam sentir o vento e tal, né? Eles não sabiam que a atmosfera gira junto com o planeta. Bom, então lá na Grécia Antiga, passou-se um entendimento científico de que a Terra é do centro do universo e de que o Sol girava em torno da Terra, assim como a Lua. E tal. Essa teoria tinha um problema. O problema era justificar movimentos dos planetas. Que eles conheciam 5 planetas naquela época, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E o movimento dos planetas era muito doido no céu. Os planetas eles davam cambota, tá? Então era muito difícil você explicar o movimento dos planetas quando você partia do pressuposto de que a Terra era o centro do universo. O movimento do Sol e da Lua é fácil, né? Agora, o movimento dos planetas é difícil. O planeta dava a impressão de que ele voltava, entendeu? Mas inventaram uma teoria de que os planetas giravam em torno da Terra e giravam em torno de si também. Meio como se fosse assim uma mola, um movimento tipo de uma mola. E por incrível que pareça, gente, essa teoria conseguia com precisão identificar o movimento dos astros. Então passou-se a entender que a Terra era o centro do universo. E isso foi cientificamente comprovado à época. Porque, através do emprego dessa teoria de que a Terra é o centro do universo, você respondia que tudo se atraía para o centro da Terra, que os planetas giravam um tipo de uma mola. Quer dizer, você conseguia comprovar essa teoria. E aí chegou um cara, que eu acho que vocês não conhecem o nome, chamado Aristarco. Alguém já ouviu falar do Aristarco? O Aristarco ele trouxe uma ideia inovadora à época. O Aristarco virou e falou assim, nada disso. O centro do universo é o Sol. A Terra, a Lua e os planetas giram em torno do Sol. Não é o Sol que gira em torno da Terra. O que vocês acham que fizeram com o Aristarco? Não acreditaram nele. Falaram que ele era louco. Como é que o Sol ia girar? Como é que a Terra ia girar em torno do Sol? Que absurdo era aquele? Que não tinha sentido. A Terra no centro do universo já estava cientificamente comprovado. Sabe o que aconteceu com a teoria do Aristarco? Não foi aceita e caiu em descrédito. Ninguém aceitou a teoria do Aristarco. O Aristarco falava, o Sol é o centro do universo. A Terra, assim como os planetas, giram em torno dele. Só que, sabe por que o Aristarco não conseguiu comprovar a sua tese? Porque vocês sabem que a órbita dos planetas é elíptica, né? E o Aristarco entendia que a órbita dos planetas era uma circunferência perfeita. Então, quando ele tentava
medir o movimento dos planetas, o Sol não dava certo as medições dele. Gente, a teoria do Aristarco caiu em descrédito, ninguém acreditava nele. E a teoria aceita pelos cientistas, veja, eu não estou falando religiosos, tá? Estou falando pelo cientista grego, era de que a Terra era o centro do universo. A partir daí, de 300 a.C., a teoria de Ptolomeu ela ganhou força e todo mundo passou a acreditar que era cientificamente comprovado que a Terra era o centro do universo. De que todos os objetos eram atraídos por centro da Terra, que o Sol girava em volta da Terra e que os planetas tinham um movimento estranho. Acabou, estava definido. Gente, levou 1.500 anos, porque daí veio a Idade Média, né? Aí a igreja adorou a ideia de que a Terra é o centro do universo, né? E emplacou, proibia até as pessoas de questionar isso, né? Que não era o caso da Grécia. Na Grécia haviam duas teorias, uma mais aceita, a outra menos aceita. Até que os livros gregos foram traduzidos para o árabe. Os livros gregos foram levados para a Espanha, quando os mouros invadiram a Espanha. E depois, quando os europeus retomaram a Espanha, eles pegaram os livros dos mouros e traduziram de novo para o latim. E no meio dessas obras tinha a obra do Aristarco. E aí começou-se, né, um jovem rapaz tomou contato com essa obra e levou essa obra até Copérnico. Tá? E Copérnico foi lá e fez a observação dele, escreveu o livro dele e pôs por terra abaixo essa ideia de que a Terra é o centro do universo. E que o centro, na verdade, eles falavam centro do universo, né? Mas na verdade o Sol é que está no centro do sistema solar, né? Mas a ideia deles à época era o centro do universo. Até isso mudou também, né? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Alô? Sim. Sim, professor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas vocês não estão entendendo por que eu estou falando isso numa aula de direito, né? Exato. Sim. Ainda não. Eu acho que o senhor está falando requer que a verdade pode ser comprovada, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Então, porque quando você trabalha com esse modelo de linguagem como instrumento que capta a essência das coisas, tudo que a linguagem falar só vai ser verdadeiro se conduzir com a verdade, entendeu? Se não corresponder à verdade, aquela proposição ela é falsa. Então, quando eu vou lá e falo assim, a água ferve a 100 graus, eu tenho que pegar a água, eu tenho que colocar a temperatura, esquentar ela, que der 100 graus ela tem que ferver, senão aquilo que eu estou falando é uma mentira. Estão entendendo? Agora, qual é o problema dessa história que eu contei para vocês? Ela tem um problema. Ninguém se arrisca? A igreja era contra, né? Não, isso aí é irrelevante. Eu vou contar uma outra história para vocês. Vocês sabem que um dos maiores físicos do mundo, né, foi o Isaac Newton, né, que desenvolveu aquelas 3 leis da física, né? Ação e reação, né? Inércia, movimento. Bom, no século XX surgiu um cara chamado Albert Einstein. E o Albert Einstein, gente, ele questionava tudo. Ele não acreditava em nada. Tudo que as pessoas viam e falavam para ele, isso é assim, ele não acreditava. Isso é assado, ele não acreditava. Ele duvidava em tudo. Inclusive, ele duvidou da teoria do Isaac Newton, que estava aí há uns 500 anos já, e dominando todo mundo. Ninguém tinha dúvida de que toda aquela física newtoniana, né, ela era verdadeira, ela correspondia à realidade, porque realmente existe a inércia, existe, né, a ação e reação, a atração dos corpos, etc, etc. Mas o Albert Einstein, como ele era muito questionador, ele questionou a teoria de Isaac Newton. E ele mostrou, gente, que a teoria de Isaac Newton ela serve num ambiente como um ambiente terrestre, que possui uma gravidade fraca. Mas se eu pegar as leis de Newton e colocar num ambiente como o Sol, que possui uma massa muito maior que a Terra e, portanto, uma força muito maior que a Terra,
ele descobriu que a teoria do Newton não funcionava. E ele elaborou a teoria, a teoria da relatividade. E ele falou que, na verdade, a massa dos astros ela acaba deformando o espaço-tempo através do qual a luz percorre. Enfim, é a teoria da relatividade do Albert Einstein, que eu falo a verdade, vocês também, eu não tenho toda essa compreensão dessa teoria. Mas eu sei que ela contradiz a teoria de Newton, né? E aí, o Albert Einstein, quando desenvolveu essa teoria, ele acabou criando uma concepção do universo. E no universo que ele criou, através da matemática dele, o universo estava em expansão ou em retração. O universo nunca era estático. Gente, a única coisa que Albert Einstein não questionava era que o universo era estático. Você vê, o cara questionou tudo, o cara não acreditava em nada. Tudo ele questionava e queria saber o porquê, ia lá para ver se estava certo, estava errado, e revolucionou a física de Isaac Newton. Mas ele acreditava que o universo era estático. E quando ele foi fazer a teoria dele, né, a fórmula dele do universo, ele viu que o universo não era estático. Que o universo estava em expansão e que o universo estava em retração. O que ele fez? Ele adicionou uma constante cosmológica na fórmula dele para estabilizar o universo. Olha que doideira. Ele fez a fórmula, ele fez as contas e ele viu que o universo estava em expansão e retração. Mas ele acreditava que o universo era estático, imóvel, homogêneo. Então, ele colocou uma constante cosmológica na teoria dele para estabilizar o universo. Gente, vocês sabiam que tinha um padre que era físico. O cara, dia de semana, era físico, final de semana, o cara era padre. E esse padre mandou uma carta para o Albert Einstein, falando para o Albert Einstein que a constante cosmológica da teoria dele era o maior absurdo que existia, que não tinha razão daquilo, que o universo estava em expansão. O que o Einstein fez? Deu risada dele. Falou, você está ficando louco, sua matemática é horrível, o universo é estável. Você acha que alguém acreditou no padre? O padre, se fosse hoje, ele teria virado motivo de chacota na internet, né? Cadê todo mundo fazendo meme dele? Porque um padre ia duvidar da teoria do Albert Einstein, né? Bom, passado um tempo, entrou-se na Segunda Guerra Mundial, né? Albert Einstein, ele fugiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E ele estava lá na Califórnia e, não sei se vocês sabem, durante um período da Segunda Guerra Mundial, as luzes da cidade de Los Angeles eram apagadas à noite. Ficava tudo escuro, sem luz. Por quê? Para evitar os ataques japoneses. Aí tinha um cara que, se não me engano, é o nome daquele telescópio que está no espaço lá, como que é? O Hubble. Eu acho que foi o Edmund Hubble, tá? Posso estar errado também, o nome me trai, mas enfim. O Hubble, ele fazia observações em Palo Alto, que é um observatório que tem perto de Los Angeles. Só que como a cidade de Los Angeles é uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, né? Então, como a cidade era toda iluminada, ele não conseguiu observar direito. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, que as cidades ficou escuras, ele começou a enxergar muitas coisas que ele não tinha visto antigamente. E aí ele descobriu, ele observou, tá, que as outras estrelas, as outras galáxias, naquela época nem tinha essa concepção de galáxia, mas ele observou que as outras galáxias estavam todas se afastando da Terra. Então você vê que ele não formou teoria, ele observou a olho nu, ele pegou o telescópio, olhou lá as imagens e ele viu que a luz tinha um desvio para não sei o quê, que mostra que está se expandindo, que cada vez mais as outras estrelas estão se afastando da Terra. Ou seja, o universo está em expansão. O que o Hubble fez? Chamou o Albert Einstein. Eu falei, Einstein, vem cá, você precisa ver uma coisa aqui. E aí o Einstein, ele falou, não, realmente, eu estou errado. Essa constante cosmológica aí, nunca me senti confortável com ela, é um absurdo, o universo não é estável, o universo está se expandindo, como a minha teoria afirmava, e eu coloquei essa constante cosmológica aí para
estabilizar o universo e ela está errada. Ele tirou a constante cosmológica e foi lá falar com o padre, que se desculpou com o padre lá, porque na verdade o padre estava certo. Gente, agora eu contei 2 histórias para vocês. O que vocês observam nessas histórias? É que vocês podem falar para mim que está relacionada com esse quadrinho aqui que eu mostrei para vocês. Professor, você está querendo dizer... A verdade absoluta, né? A verdade relativa. Professor, você está querendo dizer que o tributo pode aumentar constante? Eu estou tão longe do tributo, que eu estou falando de outra coisa. Tributo é coisa. É só, professor, uma aula do senhor é tributário, né? Então, eu pensei que o senhor estava falando a respeito disso, dessa história, falando sobre o tributo, né? Fala que a expansão dele também. Quem está falando aí? É o Jesse. Não, Jé, fique tranquilo. O tributo eu vou falar daqui a pouco. É uma viagem. Não, mas, O professor também está viajando aí, eu pensei que podia viajar junto. então, mas é isso aí mesmo. A ideia é essa mesmo, tá? A ideia é fazer vocês pensarem um pouquinho. Porque eu quero saber o seguinte: o que vocês observam que existe de comum nas 2 histórias que eu contei, gente? Acho que as verdades são relativas. As verdades são relativas. Porque as verdades, Georgia, ela sempre está ligada com a metodologia e com a percepção. A forma com que você se aproxima do seu objeto vai fazer com que você tenha uma percepção desse objeto, que poderia ser diferente se você estivesse empregando uma outra metodologia. Está me entendendo? Então, quando eu vou analisar um tecido humano a olho nu, é uma coisa. Quando eu pegar o tecido humano e colocar no microscópio e observar as células lá do tecido, é outra coisa. Concorda comigo? Então, você veja que se eu olho para o tecido humano, se eu pego um tecido humano e olho para ele a olho nu, estudo ele a olho nu, eu vou acabar escrevendo, vou acabar percebendo, entendendo ele de uma forma que está ligada com a metodologia que eu empreguei, com a técnica que eu empreguei. Agora, se eu pegar um tecido humano e tiver um microscópio para olhar ele no microscópio, você concorda que a sua compreensão do tecido humano vai se transformar totalmente? Porque você vai descobrir que aquele tecido humano é composto de bilhões de células? E que dentro de cada uma dessas células existe uma mitocôndria, um elemento lá que tem uma função, e que dentro do núcleo dessa célula tem lá um DNA que guarda o seu código genético, todas as suas bilhões, trilhões, sei lá quantas células nós temos, guardam. Estão me entendendo o que eu quero dizer, gente? Quem me ajuda aí um pouquinho mais? É isso aí. A metodologia, a maneira de olhar para o objeto, né? E o ponto de vista. E ouvir as meninas aí. O que as meninas têm a dizer? Professor, se eu puder fazer uma observação, eu acho que a questão está muito ligada à transformação em linguagem. Sim, mas o que eu estou mostrando para vocês aqui, gente? Presta atenção, gente. A linguagem, ela capta a essência das coisas. Quando um cientista produz uma teoria, uma ciência, um livro, ele está mostrando para a gente como é que as coisas são, ou ele acaba criando para nós as coisas através da sua linguagem. Estão entendendo o que eu falei agora ou não? Vamos lá. A primeira história, que o céu, que o Sol é o centro do universo. Gente, por muito tempo se acreditou que o centro do universo era a Terra. Isso era cientificamente comprovado. Só que, veja bem, dizer que a Terra é o centro do universo corresponde com a realidade? Sim ou não? Não. Hã? Não, né? Não corresponde. Porém, no entanto, contudo,
O que acontece? Acreditava-se que aquilo que a ciência dizia era verdade. E a partir do momento que você acredita que aquilo que a ciência diz corresponde à verdade, para você aquilo virou realidade. Então, olha só, teve muita gente no século passado que leu um artigo do Albert Einstein e se convenceu de que o universo era estável, era estático. Porque havia um artigo do Albert Einstein. Veja bem, as pessoas, elas não iam até lá para fazer experimentos, para verificar. Ela acredita na teoria desenvolvida pelo cientista. E ela acredita que aquilo que o cientista diz corresponde à verdade. E a partir do momento que você acredita que aquilo que o cientista diz corresponde à verdade, aquilo vira uma realidade para a gente? Sim ou não? Sim, professor, há uma conformidade no pensamento, né? Depende de qual linha de raciocínio o senhor compactua. Como assim? Tem gente até hoje que pensa que a Terra é plana. Então, assim, tem gente que pensa que a Terra é plana. Só que eu acredito que essa pessoa é uma pessoa que duvida das imagens, né, que vem lá da estação orbital, né? Quer dizer, eu acho que sobre isso, para mim, não há dúvidas. Mas tem gente que acha que tem dúvida nisso, né? Mas eu acho que isso é ficar muito fora da realidade, não é também? Que veja bem, gente, a gente pode ter dúvidas de certas coisas, mas tem outras coisas que são já meio que esclarecidas para nós, né? O que eu estou querendo mostrar para você... beleza, tem gente que acredita que a Terra é plana? Quem falou isso? Eu, Matheus. Mateus, vamos supor que você fosse uma pessoa que acreditasse que a Terra é plana, certo? Certo. A Terra é plana? Na linha de raciocínio que eu tenho e de estudo, para mim, não. Para você, não. Mas você concorda comigo? Se você passar a sua vida inteira acreditando que a Terra é plana, você concorda comigo que você vai morrer acreditando que a Terra é plana? Você concorda comigo que, para a sua realidade, naquela existência, a Terra era plana? Sim ou não? Se eu não tiver nenhum outro tipo de conhecimento do fato, talvez sim, eu morra pensando que seja. Mas se alguém nessa existência gerar dúvida, talvez eu possa ter essa indagação. Você pode descobrir que a teoria de que a Terra é plana não condiz com a verdade, certo? Certo. Mas enquanto você não duvidar dela, ela vai continuar sendo uma verdade para você, não vai? Sim. Independentemente se a Terra for plana ou não. Concordo. Então, o que está acontecendo, gente? Eu estou mostrando para vocês que a linguagem ela não tem um mero papel instrumental de captar a essência das coisas e demonstrar a essência das coisas para nós. Muito mais do que isso, a linguagem ela cria uma realidade. Cada um de nós temos uma realidade dentro de nossas cabeças. Eu vou derrubar e a gente já volta. Eu já chamo vocês no outro link, tá bom? Tem um minuto só. Certo.